Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, perguntando para você, você fala de Deus no seu dia a dia, você tem essa consciência de que você é responsável para continuar transmitindo a palavra de Deus? Aliás, foi esse o legado, né, que Jesus nos deixou, de que a gente continuasse falando de todas as suas palavras, mas também testemunhando aquilo que ele apresentou aos seus discípulos e, obviamente, claro, apresentando a cada um de nós. Então, nós somos hoje convidados pelo programa Você Pode Ser Feliz a falar de Deus. Quem sabe você não tome isso como um desafio para o seu dia hoje. Sabe por quê? A gente precisa, às vezes, se colocar com alguns propósitos para a gente poder vencer mesmo, não é? E também realizar aquilo que a gente está falando. Então, pense nisso. Quem sabe, talvez essa quarta-feira, você tirar o dia que eu digo, através do seu testemunho, da sua palavra, vai falar com alguém no telefone, ou vai se encontrar com um amigo, com uma amiga. Por que não tirar pelo menos um minutinho aí para falar de Deus, o que Deus significa para você e para a sua vida? É um propósito, quem sabe isso não vai te ajudar, não vai nos ajudar a falar um pouco mais de Deus. Podemos pensar nisso também? Muito bem, olha, para a gente continuar essa nossa temática, nós vamos agora assistir o Evangelho, né? Assistir uma dramaturgia do Evangelho e ver qual é a mensagem central desse Evangelho para cada um de nós. Vamos lá. Por onde andarem, anunciem que o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça devem dar. Não levem ouro, nem prata, nem dinheiro em seus cintos. Não levem para a viagem mochila, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bastão. Porque o operário merece o seu salário. Nas cidades ou aldeias onde entrarem, se informem se há alguém ali digno de receber vocês. Fiquem naquela casa até o dia de partirem. Quando vocês entrarem numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, a paz de vocês repousará sobre ela. Se não, o voto de paz que vocês fizeram retornará a vocês. Se não receberem vocês, ou não escutarem as suas palavras, quando vocês saírem daquela casa ou daquela cidade, podem sacudir até mesmo a poeira de seus pés. Em verdade, eu digo a vocês, no dia do juízo, Deus terá mais indulgência com Sodoma e com Gomorra do que com aquela cidade. Eu tinha acabado de dizer para você sobre essa questão de ser anunciadores, né, daquilo que Jesus pediu, um legado que nós temos, assumimos isso para a nossa vida. E engraçado que, providencialmente, a gente teve o Evangelho que falou justamente desse envio que Jesus fez dos seus discípulos, dos seus apóstolos, pedindo que eles fossem e anunciassem a palavra de Deus. Sabe uma coisa importante que eu achei fundamental? É porque às vezes na hora a gente não pensa muito nisso. Mas Jesus foi colocando alguns argumentos, melhor dizendo, para os seus discípulos, dizendo assim, olha, curem os leprosos, ajudem dessa maneira, façam disso. Se vocês vão num lugar, estendam e levem a paz, essa paz vai voltar para vocês certamente. Então, é aquela questão de que a gente precisa se preocupar de fato com aquilo que nós dizemos, com as palavras que nós passamos para as outras pessoas, porque de alguma maneira isso acaba voltando para a gente, né? A vida se encarrega disso, né? De dar a gente, de fato, aquilo que a gente ofereceu.
E quando Jesus fala isso aos seus discípulos, é para que eles fossem, né, aos povoados, mas anunciassem de verdade a palavra de Deus. E buscando e acreditando que aquilo de fato não seria bom só para eles, não. Mas aquilo salvaria todo um povoado, toda uma comunidade, toda uma grande multidão de pessoas que depois seguiram os apóstolos, né? Tanto que hoje, na primeira leitura dos Atos, é aquela leitura em que Pedro, de fato, fala para uma multidão de pessoas, não é? Você vê que a palavra fica no coração da pessoa. E, de fato, tiveram um retorno disso. Muitas e muitas pessoas se converteram. Claro, ficaram aí martirizados os apóstolos, mas a palavra ficou no coração dos outros, não é assim? Uma pergunta que eu faço para você: você é leal a Deus? Tem a lealdade, né? Confia de fato naquilo que Deus propõe a você? Você tem isso como uma referência na sua vida? Se não tem, eu acho melhor você ouvir a palavra do Papa. Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente? O Papa perguntou aos bispos onde eles sentem segurança. Ele disse que o refúgio é encontrado na confiança de Deus. Pedro viu que a lealdade de Deus é maior que a nossa infidelidade e mais forte que nossas negociações. É più forte dei nostri renegamenti. Ele percebe que a lealdade de Deus nos leva para longe de nossos medos e supera toda a imaginação humana. Mesmo hoje, Jesus nos pergunta: você me ama? Ele faz isso porque conhece nossos medos e fadigas. E lo fa proprio perché conosce le nostre paure e le nostre fatiche. O Papa Francisco também explicou que o amor e lealdade de Deus ajudam a superar as tentações, como a inveja, da mesma forma como São Pedro viu São João perto de Deus. Ripete a me, a voi. O Senhor repete hoje para mim, para vocês e para todos os pastores: sigam-me, não percam tempo com fofocas inúteis ou perguntas. Olha só, é interessante a gente ter essas palavras do Papa, porque ele fala do compromisso que a gente tem que ter, não como protagonistas da palavra, nós não somos protagonistas de absolutamente nada, mas como evangelizadores que somos. E a gente tem que trazer para nós esse título, né? Somos de fato evangelizadores, não naquele sentido antigo de que nós íamos levar a palavra de Deus àqueles que não têm Deus ou que não têm a palavra de Deus. Não nesse sentido. Somos evangelizadores com o nosso jeito, não é? E com aquilo que nós podemos oferecer aos outros. Até quando a gente reza por alguém, a gente está sendo evangelizador, porque você está levando aquilo que você acredita. Isso, claro, dentro do aspecto religioso. E é isso que a gente faz, né? Então o Papa ele tem uma maneira bonita, não é? Aliás, uma maneira bonita e provocativa de falar aquilo que ele pensa, não é? Ele diz assim, ó, vamos parar com perguntas inúteis, né? Vamos simplesmente ouvir, ou melhor, responder aquilo que Jesus pergunta para cada um de nós. Você me ama? O Papa disse isso. Jesus pergunta todos os dias, a todos os instantes para a gente. Você me ama? Por que o Papa disse isso? Ele mesmo acrescenta depois dizendo, olha, Jesus conhece as nossas fadigas, os nossos cansaços. Olha, a gente precisa, eu sei que é difícil para a gente no nosso dia a dia, mas a gente precisa aprender isso. Às vezes, nos falta essa percepção, né? E o Papa disse, olha, às vezes estamos cansados, chateados com alguma coisa, preocupados com alguma coisa, angustiados, e a gente precisa reaprender a ter essa palavra de evangelização na nossa vida. Nós somos evangelizadores, não devemos colocar na mão de Deus aquilo que nós podemos fazer. É muito fácil até, né? É muito fácil. A gente tem um pensamento, tem um desejo, tem um pedido e Deus que se lasque aí para resolver os nossos problemas, né? É muito fácil. Então a gente precisa, ao invés de depender só de Deus, dizer, Deus, eu quero te ajudar a falar de você mesmo para todas as pessoas. Então eu quero falar de Deus. Eu quero pronunciar o nome de Deus. Eu quero, em todos os instantes da minha vida que eu puder, falar daquele que me criou, daquele que deu a vida a mim e a você, tá bom? Vamos pensar nisso, vamos ouvir as palavras de Deus, aliás, a palavra do Papa, que são de fato palavras que ele fala a partir do pensamento dele em relação a Deus na nossa vida, tá bom? Olha só, nós vamos para o intervalo e como eu sempre digo aqui, nosso intervalo é rapidíssimo, instantezinho só.